Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, 3 e 4. Salmo de número 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os consumirá, os confundirá. Até o verso 5. Esse salmo de número 2, nós meditamos uma semana dessa aí no salmo de número 1, em que ensinou a como o cristão vive bem diante do seu Deus, diante daquele que nos chamou, que nos criou, que tem nos sustentado e que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade e para a sua própria glória. E no Salmo de número 2 vai mostrar que existe um grupo de pessoas na terra que se enfurecem contra as coisas de Deus. Na verdade, todos nós nascemos em pecado e fomos concebidos em iniquidade. O propósito de Deus em enviar o seu Filho ao mundo é salvar pessoas. Não é melhorar o mundo, não é restaurar as pessoas, não. É dar uma nova vida a essas pessoas. Uma vida em Cristo. Paulo disse, o apóstolo Paulo falou certa feita: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Esse é o propósito de Deus em Cristo Jesus na vida de todo aquele que crê. É fazer de uma criatura pecadora, morta em seus delitos e pecados, aversa, né, à vontade de Deus, fazer dessa pessoa uma pessoa rendida à vontade do Senhor. Rendida aos pés daquele que é o Salvador e o Senhor, que é Jesus Cristo. Para isso ele teve que ir para a cruz, morrer pelos nossos pecados, como está registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4. Diz assim aí: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo foi ressuscitado. Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então ele deu a sua vida para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não entre em juízo, mas passe da morte para a vida. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas há um grupo de pessoas que se enfurece. Nós vivemos em uma geração, por exemplo, em que essa geração está enaltecendo, está exaltando, está engrandecendo tudo aquilo que é contra a vontade de Deus.
Não são poucas as vezes que nós vemos o movimento do orgulho, né? Em que as pessoas ridicularizam as Escrituras, ridicularizam os pregadores da palavra de Deus, ridicularizam a fé e uma vida pura, e querem viver nos seus deleites, nos seus prazeres, chamando esse movimento de orgulho. As pessoas realmente se orgulham do que são. E não é porque são, por exemplo, não é porque são negras, brancas, lésbicas, gays, travestis ou qualquer outro comportamento humano que enaltece o orgulho. O simples fato de você ser uma pessoa orgulhosa já é pecaminoso diante de Deus. Já é um prejuízo para a sua vida. Porque nós somos aconselhados pela palavra de Deus e pelo nosso Deus a aprender de Cristo. Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Nada de orgulho, nada de soberba, nada de arrogância, nada de querer passar por cima de ninguém por conta de pessoas quererem ser o que querem ser. O que nós devemos apresentar para as pessoas é Cristo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Ah, mas eu não quero. Tudo bem. Tudo bem. A vontade de Deus é que nós preguemos o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Não é uma questão de você querer induzir as pessoas a viverem a fé cristã. É de você anunciar a fé cristã para que por meio do Espírito Santo, quem sabe, essa pessoa possa ter fé, crer no Senhor Jesus e assim alcançar a salvação e a vida eterna. Então, por que se enfurecem os gentios, diz o Salmo de número 2, verso 1. E os povos imaginam coisas vãs. Nós somos orientados também pela palavra de Deus a pensar em coisas boas, falar coisas boas, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for agradável. Seja isso que ocupe o vosso pensar. Mas existem pessoas que preferem imaginar coisas vãs e poderosos, como diz no verso 2 aqui. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Veja, isso me faz lembrar a passagem em que o apóstolo Paulo estava perseguindo os cristãos. E Jesus lhe apareceu a ele no caminho de Damasco, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Mostrando assim que a perseguição ao povo de Deus é uma perseguição ao próprio Deus. E o verso 2, o salmista enfatiza exatamente isso. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Essas pessoas estão lutando, conspirando contra Deus e contra Jesus Cristo. Nós cristãos não estamos aqui na terra anunciando o Evangelho porque somos bonzinhos. Nós não estamos aqui anunciando o Evangelho porque queremos maltratar as pessoas.
ridicularizar as pessoas e fazê-las delas pessoas inferiores e desprezíveis. Não. Nós pregamos o Evangelho porque o Evangelho são as boas novas de salvação. E como nós recebemos de graça essa salvação, nós também queremos transmitir essa salvação a toda criatura por toda a face da terra, seja ela quem for. Não nos interessa o que ela gosta ou deixa de gostar. Nós queremos anunciar Cristo. E recebendo Cristo, essas pessoas terão vida eterna, vida em abundância, verdadeira vida, uma felicidade a qual nós, ainda que tenhamos o conhecimento na palavra de Deus, que esta vida eterna é uma maravilha, mesmo assim, existem coisas que ainda nós não temos capacidade de vislumbrar, porque são magníficas demais. O apóstolo Paulo, certa feita, foi arrebatado até o terceiro céu e disse que viu coisas maravilhosas lá, que ao homem não é lícito contar. E ele chegou a dizer que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então é essa a ideia que nós queremos passar para as pessoas. Que as pessoas recebam a Cristo e que confiem em Cristo. Que Cristo tem o melhor para nós. Ele não daria a sua vida em vão. Ele não se entregaria por coisas vios e banais e fúteis, por coisas vãs. Mas ele entregou a sua vida, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando para nossa justificação, para nos garantir assim um lugar de eterna felicidade e de eterna satisfação, por ele ter nos dado isso de graça. De graça. É pela fé que se obtém isso. Não por obras, para que ninguém se glorie. Mas pela graça sois salvo mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 3. Rompamos, é o que eles dizem, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as algemas. As pessoas acham que servir a Cristo é uma prisão. Quando na verdade a prisão é viver em seus delitos e pecados, fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. E que certamente todos que continuarem nessa prática receberão o castigo. Rompamos de nós os seus laços, é o que ele diz. Rompamos de nós os laços de Cristo, a sua vontade, a sua lei. Não. Vamos fazer a nossa vontade, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mentira de Satanás. Existe uma eternidade aguardando aqueles que partirão desta vida para uma outra. E essa eternidade pode ser uma eternidade com Cristo ou uma eternidade sem Cristo. Uma eternidade de salvação ou uma eternidade de perdição eterna. O verso 4 vai dizer: ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Então, quando uma pessoa ridiculariza a Deus, ridiculariza o seu filho e quer viver a sua vida vã, zombando de Deus e do seu filho, do sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário, o texto diz que o Senhor ri dessas pessoas, zomba dessas pessoas. E o que é que acontece no final do texto, verso 5? Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Já que vocês não querem a graça de Deus,
Já que vocês não querem o amor de Deus e a salvação em Cristo Jesus, então vocês terão de provar a ira de Deus, que a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. No seu furor os confundirá. Então que Deus aplique essas palavras em cada coração e que não a ira de Deus caia sobre cada um de vocês que estão ouvindo aqui hoje, mas que a graça de Deus possa alcançar vocês e vocês possam alcançar satisfação inigualável na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Ao lembrarmos do teu nome, Jesus Cristo, não podemos esquecer do teu amor, que te trouxe a este mundo arruinado, pra morrer pelo mais pobre pecador. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Nossas almas mergulhadas em tristeza despertaram tua nobre compaixão. Tuas ternas mãos marcadas alcançaram este povo que é tua possessão. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Ninguém mais podia nos dar novo alento. Ninguém mais podia numa cruz morrer. Para nos salvar deixaste tua glória, e tal glória vamos logo conhecer. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto